Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 24 de março de 2024, estamos celebrando o Domingo de Ramos. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículos 1 a 39, na versão breve. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos e os mestres da lei, e todo o sinédrio, reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vê de quanta coisa te acusam? Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era de costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram suas roupas, tirando a sorte para ver que parte caberia a cada um. Era 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com motivo de sua condenação: o Rei dos Judeus. Como Jesus, foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: A tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz? Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz,
para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra, até às 3 horas da tarde. Pelas 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Vamos fazer agora um instante de silêncio. Nesse momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo, em 2 partes, quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Pilatos pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E, amados irmãos e irmãs, hoje, na celebração do Domingo de Ramos, celebramos algo interessante, que é justamente a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E, como falei, é interessante porque o mesmo povo que o acolhe é o povo que depois vai dizer: crucifica-o. E, amados irmãos, este domingo é chamado assim, Domingo de Ramos, porque o povo cortou ramos de palmeiras para cobrir o chão por onde Jesus passaria montado no jumentinho. Mas o mesmo filho de Davi, que foi aclamado, como já falei, também será traído por um dos seus discípulos e abandonado pelos demais. Vejam, é traído por Judas e depois fica sozinho, todos os outros fogem. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus despertou nos sacerdotes e mestres da lei inveja, desconfiança e medo. Por isso começaram uma trama para condená-lo à morte. Assim, amados irmãos e irmãs, hoje também, lembrando a nossa campanha da fraternidade, temos muitos inocentes ou pequeninos, que também são vítimas da exclusão social. Vejam, ele diz a Jesus: ele não é de Nazaré? De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então, havia muito preconceito também, da parte dos fariseus e dos escribas e dos sacerdotes daquela época. Ou seja, os fariseus acabavam tendo uma visão muito estreita daquilo que Deus queria na pessoa de Jesus, queria realizar através de Jesus na vida de cada um de nós. E assim, vejam, Jesus se identifica também com os pequeninos, ou seja, com aqueles que são excluídos socialmente. E diante dessa realidade, amados irmãos e irmãs, todos nós, eu, você, cristãos, seguidores de Jesus, somos chamados a criar espaços de acolhida, partilha de alimento e também partilha da vida. Vejam, espaço de acolhida, de partilha do alimento e também de partilha da vida. Lembremos, amados irmãos, o capítulo 25 de Mateus, onde o Mestre nos diz: tudo o que fizestes ao menor dos pequeninos, foi a mim que fizeste. Então, lembre, tive fome, me deste comer. Estive sede, me deste beber. Estava nu, me vesti. Estava doente ou preso, e foste me visitar. E Jesus diz: vinde benditos do meu Pai, para o prêmio preparado para vocês desde a criação do mundo. Então, amados irmãos, somos convidados a isso, a criar espaços de acolhida, partilha do alimento e também partilha da vida. Assim, amados irmãos e irmãs, como a morte de Jesus tornou o Gólgota, ou o lugar da caveira, um lugar de vida, também nós, cristãos, eu e você, devemos transformar o mundo em que vivemos, ou seja,
Todo desespero deve se transformar em esperança. Toda tristeza deve ser transformada em alegria. Todo conflito deve ser transformado em concórdia e paz. Ou como dizia São Francisco, devemos todos nós, sermos instrumentos de paz. Como eu lembrava outro dia, não devemos pagar com a mesma moeda. Ou seja, pagar o mal com o mal. Devemos oferecer a outra face. Se vier o ódio contra nós, devemos oferecer a face do amor. Se houver a ofensa, devemos oferecer a face do perdão. Se vier a discórdia, a face da união, e assim sucessivamente. Ou como diz São Francisco, repetindo, devemos ser instrumentos de paz. Então, meus irmãos e irmãs, que essa Semana Santa desperta em nós o desejo de seguir cada vez mais de perto o Mestre Jesus. E que Ele mesmo nos auxilie, nos transformando a nossa caminhada. Lembrem uma coisa que eu falei recentemente na Santa Missa. Ter fé é conhecer o caminho. Amar é percorrer o caminho. Então, precisamos ter fé, sim, mas precisamos também amar. E amar é justamente percorrer o caminho que nos leva a Jesus. Lembra que ele disse? Se você quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhem o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.